Bendade e louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Quantos de vocês trouxeram suas Bíblias, a palavra de Deus, em suas mãos aí, queiram levantá-las por gentileza? E vou aguardar que apareça aqui, na LED, uma declaração de fé que nós estamos fazendo a respeito das Escrituras Sagradas e daquilo que elas são para nós, daquilo que nós devemos crer a respeito da palavra de Deus. Então você tem aqui esta frase, queira ler comigo por gentileza. Esta é a minha Bíblia. Creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé, caminharei em esperança, praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Você crê nisso, meu amado? Vamos repetir essa declaração de fé, todos nós agora, com a palavra de Deus na nossa mão? Esta é a minha Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé, caminharei em esperança e praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Glória a Deus. Uma salva de palmas por essa revelação que nós temos nas mãos. Glória a Deus. Expressando a sua fé, queira abrir então a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Filemon. Leremos apenas um versículo. Filemon, carta de apóstolo Paulo, escrita mais ou menos no ano 62 da nossa época, da nossa era. Filemon, verso 9. Entretanto, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Vamos todos reler Filemon, verso 9. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Eu gosto dessa expressão, tal como sou, Paulo, o velho. Certamente, se eu tivesse colocado esta carta aqui, eu diria, tal como sou, Ari, jovenzinho. Ninguém quer ser chamado de velho. Mas se aqui Paulo está escrevendo, autenticando, uma coisa muito importante, autenticando a sua pessoa, um raio-x de ele mesmo, para depois escrever essa carta. Queira sentar-se por gentileza. Então, um raio-x da pessoa de apóstolo Paulo revela-o como um homem velho. Ele faz questão de ser conhecido, ser ouvido, ser lido com essa autenticidade da pessoa dele. E uma coisa importante, quando Paulo escreve essa carta, ele a manda em mãos de um homem chamado Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. Certamente roubaram alguma coisa. A polícia italiana, na época, prendeu esse homem, levou para Roma, e em Roma também fora preso apóstolo Paulo, não por roubar, mas por pregar. Então encontram-se os dois, apóstolo Paulo e Onésimo. Agora, Paulo não perdia tempo, então ele pregou o evangelho para Onésimo. Falou de Jesus, ele é filho de Deus, falou que Jesus é Deus encarnado, que veio, foi crucificado para levar sobre ele os meus pecados, os nossos pecados. Falou sobre o derramamento de sangue de Jesus, porque isso era importante para a autenticidade do corpo de Jesus. Falou sobre a ressurreição, falou sobre a decisão que cada qual de nós tem que tomar sobre a pessoa de Jesus. E Paulo está certo de que Onésimo tomou uma decisão verdadeira, autêntica. Porque para Paulo, para a Bíblia, para o Evangelho, cristão é autêntico. Fala essa frase comigo, cristão é autêntico. Então, o que eu acredito, que esta carta é um manifesto, porque ela foi entregue nas mãos de Onésimo, ele foi libertado do presídio, e agora convertido a Cristo, ele leva essa carta para o seu patrão, para Filemon. Em outras palavras, Paulo está dizendo de Onésimo o seguinte: Filemon, este homem que já foi seu empregado, ou seu colaborador, ou seu escravo, que agora volta a você, é um cristão autêntico.
E o apóstolo Paulo lavra, então, nesta carta, uma série de aspectos que aconteceram na vida de Onésimo que contribuíram para, de fato, ele ser considerado autêntico, cristão autêntico. Agora, por que esta preocupação com a autenticidade? Porque, na época também, a igreja era perseguida por uma filosofia chamada gnosticismo. E os gnósticos diziam, ensinavam, penetraram nas igrejas e ensinaram que Jesus não podia ter corpo físico. Porque para eles, os gnósticos, a nossa matéria, o sarx, é má. Como é que um Deus bom, justo e santo pode ocupar uma matéria que é ruim, que é má? Então eles entenderam que Jesus não tinha corpo físico como nós o temos. Entenderam que Jesus era uma espécie de um fantasma. Agora, para responder a este princípio, a este ensino, a esta heresia naquela época, não foi fácil. Mas veja como que João, na sua primeira carta, no primeiro versículo, começa respondendo a esta situação gnóstica. Olha, Evangelho, primeira carta de João, primeiro capítulo, primeiro versículo. Ora, o que era desde o princípio, era a respeito do verbo, a respeito da pessoa de Jesus. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Fala essa frase comigo, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quer dizer, João está dizendo o seguinte, olha, Jesus tinha corpo verdadeiro. Ele era verdadeiro homem, porque eu toquei no corpo dele. Agora pense bem o seguinte, olha como é importante essa questão da autenticidade. Se Jesus não tivesse corpo, ou não tivesse tido corpo, ele não teria levado sobre o corpo dele os nossos pecados. Se ele não tivesse tido corpo, quando ele foi sepultado, ele não teria vencido a morte. Se ele não venceu a morte, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, a nossa fé era vazia, seria vazia, e nós estaríamos perdidos. Por isso é tremendamente importante que você creia na autenticidade do Evangelho. Jesus Cristo, Deus homem, tinha corpo de verdade. E cristão, o que segue a Cristo, tem que ser cristão de verdade, cristão autêntico. Dá para entender? Me diga amém, por favor. Isto é vital, do início ao fim da nossa carreira cristã. A autenticidade é vital no Evangelho. Agora, o apóstolo Paulo vai então mostrar que para que Onésimo tenha sido considerado um cristão autêntico, a primeira coisa que ele fez foi tomar uma decisão autêntica. Não foi apenas uma pessoa que ouviu falar de Jesus, acha que creu, pode ser que eu creio, pode ser que eu tenha crido. Não, ele creu com integridade. A decisão de Onésimo por Jesus foi verdadeira. Como é que Paulo descreve que tenha sido verdadeira? Não falsa, não leviana, não faz de conta. Ele usa o verbo gerar. Pode observar aqui na carta de Filemon, voltando lá, versículo número 11, ele diz assim, olha, o qual no outro tempo te foi inútil, agora ele é muito útil, eu torno a enviá-lo a você. Olha o verso 10, esse Onésimo eu gerei nas minhas prisões. Paulo usa a palavra gerar. Ele não diz assim, olha, eu ensinei o evangelho para ele. Poderia ter sido assim. Nem fala assim, eu preguei o evangelho para ele. Mas fala assim, eu gerei. Quando se usa o verbo gerar, significa que tem que ser um fruto autêntico. Não é possível gerar e sair um fruto não autêntico. Deu para entender? Então ele usa com firmeza o fato de ter sido gerado. Onésimo eu gerei, ou seja, Onésimo é cristão autêntico. Por quê? Porque não pode haver dúvida na geração. 1 Pedro, primeiro capítulo, verso 23, apóstolo Pedro fala assim, olha, nós fomos gerados de novo. Fala essa frase comigo, gerados de novo. Pela palavra de Deus. Por que Pedro usou a palavra gerados? Porque quer dizer o seguinte, aquela pessoa que é convertida não tem jeito de não ser convertida.
Se ela não for convertida, se ela não se proceder como convertida, é porque ela não foi gerada. Porque se ela foi gerada, não dá para ser outra coisa. Tem que ser crente de verdade. Diga assim, eu sou crente de verdade. Isso é que está na palavra gerar. Olha como é importante. Escrevendo a sua carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, primeira carta, no capítulo 15, melhor dizendo, apóstolo Paulo trata da ressurreição do corpo. E nos versos 42, 43 e 44, o apóstolo fala 4 vezes que o nosso corpo é semelhante a semente. Olha, presta atenção nisso. 4 vezes ele fala que o nosso corpo se assemelha a semente. Quando você coloca uma semente debaixo da terra, você sepultou a semente. E ela não morre e fica lá debaixo. Ela morre e brota com vários frutos. Está claro? Ele está dizendo assim, assim é o nosso corpo. Assim é o nosso corpo. Planta o ari. Não quero que seja agora não, viu, irmão? Pode ficar sem problema. O ari vai demorar debaixo da terra, mas vai voltar um ari igual àquele que foi plantado, porém cheio de glória. Por isso usada a palavra semente. Planta João, nasce João. Planta Pedro, nasce Pedro. Não planta Ari, nasce Pedro. Não planta João, nasce Joaquim. Cada qual que é plantado como semente vai nascer exatamente como é, com o mesmo corpo, porém glorificado. Diga glória a Deus por isso. Agora você pergunta assim, mas e Jesus? Será que Jesus é o mesmo Jesus? É o autêntico Jesus? Olha aqui, a palavra autêntico. É o autêntico Jesus que vai voltar, esse Jesus que já andou por aqui, já fez milagres, fez maravilhas, que é meu Senhor e meu Salvador, que eu nunca pude ver. Será que ele será o mesmo Jesus, o autêntico Jesus? Interessante. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 é o seguinte, nós aguardamos o mesmo Senhor. Ou seja, aquele Jesus que viveu, que morreu, que venceu a morte pela ressurreição, que subiu aos céus, que está à direita do Pai, ele vai voltar, é o mesmo Jesus que já esteve, vai estar, que você vai encontrar, diga louvado seja Deus. Não é um outro não, é o mesmo, diga é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Agora, apóstolo Paulo escreve nesta carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, uma frase interessante, ele diz assim, olha, consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. A gente fica perguntando, mas consolar por quê? Porque naquele tempo, quando vier a sua ressurreição, naquele tempo, quando vier a minha ressurreição, naquele tempo, quando Jesus voltar e todos nós recebemos a ressurreição do nosso corpo, eu sou eu mesmo autêntico, transformado e glorificado. Você vai ser você mesmo autêntico, transformado e glorificado. Sua esposa vai ser a mesma autêntica, transformada e glorificada. Seus filhos terão os mesmos autênticos, transformados e glorificados. Por que então me consola? Eu vou estar com os meus amados na autenticidade. Glória a Deus por causa disso. Ele diz assim, alegrai-vos então, exortai-vos uns aos outros, consolai uns aos outros, porque vocês vão se reencontrar de forma autêntica. Diga assim, eu serei autêntico e meus amados que já partiram serão autênticos em nome do Senhor Jesus. Dá para entender? Me diga glória a Deus. Como o Evangelho preza pela autenticidade. Evangelho é autêntico em tudo, meu amado. Nada pode ser, talvez, nada pode ser fingido, tem que ser verdadeiro, verdadeiro, autêntico. Até seu corpo ressurreto será autêntico. A semente é autêntica, o fruto é autêntico. A semente é autêntica, o corpo é autêntico. Este é o Evangelho que nós pregamos e o Evangelho que nós seguimos. Agora, a segunda coisa. Você percebe no verso 16 o seguinte, falando sobre Filemão para receber Onésimo. Não como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no espírito. O Evangelho é autêntico e traz mudanças que são autênticas. Isso é importantíssimo. Onésimo levou aquela carta, o pergaminho, enroladinho, para entregar para Filemão. Naquele pergaminho, ou naquela carta, estavam descritas várias virtudes autênticas. A decisão que ele tomou foi autêntica. Apóstolo Paulo disse assim, olha,
Filemão, recebe esse homem agora aí, não como escravo, mas como um irmão de amor, a quem eu amo, autenticamente eu amo esse homem. Ele tem alguma coisa que está devendo aí? Põe na minha conta, autenticamente, eu pagarei o que ele deve. Agora ele era seu escravo, seu servo, já não é mais. Ele é seu irmão, isso é autêntico. Você lê essa carta, você percebe, gente, quanta coisa de autenticidade Paulo descreve de Onésimo. Ele fala assim, olha, ele saiu de você um tempo, foi parar na cadeia, agora ele voltará para você, estará voltando para você, não por um tempo, mas permanentemente. Isso é autêntico, porque verá o dia em que ele ressuscitará dentre os mortos, será ele mesmo e será autêntico. Diga glória a Deus. Então, quando Jesus trata também dessa autenticidade que deve ser a minha vida, a sua vida, como cristãos autênticos, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo assim que ele voltasse para o céu. Ou melhor, falou a respeito da vinda do Espírito Santo assim que ele voltasse para o céu. Instruiu os seus discípulos. E no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, eu quero ler para você, se você tiver a sua Bíblia, puder ler aí, veja como Jesus tratou o Espírito Santo. Existe uma razão para isso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Ele diz assim, olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Fale comigo essa frase. Outro consolador. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou voltar ao Pai, vou conversar com meu Pai, ele vai enviar para vocês que são meus discípulos, outro como eu sou. Mas ele usou a palavra outro consolador. Na Bíblia, outro tem dois sentidos. O primeiro é o sentido de substituição. Por exemplo, eu tenho aqui esta Bíblia, muito usada, está feinha. Aí você pode dar outra Bíblia para mim, pode ser vermelha, pode ser preta, pode ser amarela, pode ser roxa. No meu caso, é outra Bíblia. Eu tenho aqui uma aliança de casamento. Opa, deixei em casa. Ficou minha aliança lá, agora que eu vi. Você tem outra para mim, hein? Então o que acontece? Você pode trocar a aliança, mas com mais ouro, com menos ouro, embelezar, enfeitar, pôr o nome da esposa, o nome do marido, é outra. Você pode ter uma jornada, um itinerário daqui para sua casa, mas você resolve mudar de itinerário, é outro itinerário. Estou tomando outro caminho, estou evitando problema nisso, então também outro. Mas a segunda palavra para outro, por isso que Jesus falou assim, enviar outro consolador, a segunda palavra é qualificação. Não é somente substituição, mas é qualificação. Quer dizer o seguinte, o que virá será exatamente como eu sou. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo, o outro, ele será exatamente como eu sou. Que coisa fantástica. Por isso que quando você se converte a Jesus, já é trabalho do Espírito Santo. Você fica apaixonado por Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o outro igual a Jesus, para você ficar apaixonado por Jesus. Glória a Deus. Exatamente como ele é. Agora, o que quer dizer isso para a minha vida? Significa que a partir do momento em que eu entreguei minha vida a Jesus, em que eu pertenço a Jesus, as mudanças autênticas que Jesus vai fazer na minha vida serão tremendamente notórias. Então, por exemplo, a minha vida, depois desta vida, não será apenas outra vida. Isso seria a substituição. Mas será outra vida autenticada, autêntica conforme a vida de Jesus. Diga glória a Deus. O meu caráter, depois que eu estou em Jesus, não é substituído apenas por outro caráter. Está cheio de gente aí que tem caráter mais bonito que o meu. Eu me lembro de um casal de Taiwan, que eu evangelizei, levei a Cristo. Mas eu já disse isso para a nossa igreja uma vez aqui, honestamente, o tipo de vida daquele casal dava de 10-0 em mim, que era pastor. Por tratar as ovelhas, por tratar as pessoas, por tratar os negócios, por tratar os doentes, por tratar os pobres. Era uma coisa impressionante. Então você pode dizer assim, bem, eu tenho caráter, agora eu tenho Jesus, o Espírito Santo está em mim,
Que tipo de caráter ele vai gerar em mim? É o caráter igual aquele casal da China? Não. Porque o outro, quer dizer assim, vai gerar em você o caráter exatamente como é o caráter da pessoa de Jesus. Diga glória a Deus. Não será outro qualquer, não será apenas uma substituição, será uma qualificação. Você será transformado de grau em grau, com um caráter cada vez mais semelhante ao caráter da pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em você é outro exatamente como é Jesus. Diga, louvado seja Deus. Que bênção é o Evangelho, meu amado irmão, que bênção é o Evangelho. Tudo no Evangelho é autêntico. Tudo. Não pode haver crente que seja falso, não existe espaço para falsidade. Por isso eu chamo a sua atenção para o que está escrito na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo. Está fácil de você localizar. Veja que frase bonita que nós temos na carta aos Hebreus. Eu gosto muito dessa frase, viu? Olha, primeiro capítulo, verso 3. Diz assim, está descrevendo a pessoa de Jesus Cristo, o qual, sendo resplendor da sua glória, ou seja, da glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse verso é fantástico. Mas eu chamo a sua atenção para a frase expressa imagem. Em outras palavras, Jesus Cristo, sendo resplendor da glória de Deus Pai, é a sua expressa imagem. Expressa imagem do Pai. Lembra que Filipe perguntou a Jesus, pediu a ele, mostra-nos o Pai, isso é o que basta. O que Jesus respondeu? Estás comigo há tanto tempo e não me conheces, Filipe? Quem me vê? Repita comigo. Quem me vê? Meu Pai. Essa expressão expressa imagem é uma expressão para carimbo. Quando você tem um carimbo, por exemplo, você tem um carimbo de pago. Você pagou uma mercadoria que você comprou, avassada no caixa, então tem um carimbo pago. O carimbo que aparece no papel pago, a letra que aparece lá, nunca poderá ser diferente daquela que está impressa no carimbo em cima. Pago. Quer dizer o quê? Onésimo, você de verdade é um cristão? Você pertence a Jesus? Carimbo. Sou. Carimbou. Expressa a imagem. Está pago. Onésimo, você de fato ama a Deus como deve ser amado? Carimbo. Eu amo a Deus. Onésimo, você ama a sua família e anda direito com a sua família, como é que deve ser amado e como é que você deve andar direito com a família? Carimbo. Não pode ser diferente. Amo minha família. Você é honesto com suas transações comerciais, com o seu relacionamento lá fora da igreja, lá fora do templo, no mundo? Eu bato o carimbo. Eu sou honesto. É isso que Deus quer de você, isso que Deus quer de mim. O Evangelho é autêntico em todas as coisas. Diga assim, em tudo, o Evangelho é autêntico. Vamos repetir essas três coisas muito importantes. Todo Evangelho é autêntico. Cristão é autêntico. A semente é autêntica. As mudanças são autênticas. Tudo que Deus tem para mim é autêntico. Dá um glória a Deus aí. Deixa eu fazer duas perguntas a você. Primeira, você sabe que Deus enviou Jesus Cristo aqui para salvar a sua vida, para perdoar os seus pecados. Levou sobre ele na cruz os seus pecados. Isso é uma coisa verdadeira, autêntica. Mas para você pertencer a Deus e pertencer também ao céu de Deus, você tem que tomar uma decisão autêntica, verdadeira, de verdade. Se você nunca fez isso na sua vida, você ainda não é salvo, mas você pode ser salvo hoje, tomando uma decisão autêntica. Aqui, onde quer que você esteja me ouvindo. Eu pediria que levantasse a mão a pessoa que nunca tenha tomado uma decisão sincera, honesta, verdadeira, autêntica, de seguir Jesus, mas que hoje quer fazer isso pela fé. Eu tomo uma decisão autêntica, honesta, verdadeira, para seguir a Jesus Cristo. Se você nunca tomou essa decisão,
Esta é a hora importante para você. Depois eu orarei com você. Levante a sua mão, por gentileza. Se você não tem tomado essa decisão até hoje, mas hoje você quer tomá-la. Hoje, em primeiro lugar, é para você. Levante sua mão dizendo, eu, de fato, nunca tomei essa decisão autêntica, mas hoje eu tomo em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto, por gentileza. Se alguém aqui que nunca tenha tomado essa decisão, Deus abençoe, mas alguém, levante a sua mão, que nunca tenha feito isso, e hoje pela manhã toma a sua decisão. Há mais alguém? Levante a sua mão, para nós orarmos com você. Agora eu faço um desafio para você que já é cristão. O meu desafio é que você paute a sua vida com autenticidade. Nada com fingimento. Nada com faz de conta. Porque o Evangelho é autêntico. E Deus quer cristãos autênticos. Então eu convido você para se levantar comigo, para orarmos a Deus pedindo a Ele esta graça, esta virtude, esta bênção de nós sermos autênticos. Porque o Evangelho é autêntico em nome de Jesus. Dá para entender? Muito importante que você ore comigo agora. Feche seus olhos. Coloque-se perante o Senhor agora e a sua palavra. Faça a sua oração, tome a sua decisão de consagração. Meu Deus, quero ser cristão autêntico. Em todos os sentidos da minha vida. Na minha decisão, nas mudanças que vão acontecer na minha vida. Eu quero ser um cristão autêntico. Porque o Evangelho é autêntico. Recebe a minha vida nesta manhã, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que não é autêntico. Porque não sobreviverá. Só estará em pé perante o Senhor aquilo que tem autenticidade. Dá meu amor autêntico. Compromisso com Deus autêntico. Compromisso com a minha família autêntico. Compromisso com o meu trabalho lá no mundo autêntico. Compromisso com a minha igreja autêntico. Torna-me uma carta que possa ser lida. Uma carta escrita por Paulo sobre Onésimo, cristão autêntico. Tiro o nome de Onésimo desta carta. Pela fé, coloco o meu nome e peço, Senhor, faze do teu servo um crente autêntico. Eu faço esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Queira aplaudir o Senhor, louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida.